Olá, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Contada. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a vida cristã: a oração e o seu poder. O que é a oração? Como devemos orar? E quais são os benefícios da oração para nós e para os que estão ao nosso redor? Você já deve ter feito alguma dessas perguntas para si mesmo e ainda não conseguiu definir uma resposta conclusiva, certo? Vamos agora para o vídeo, ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. A oração é a forma de comunicação que temos com Deus. É através da oração que podemos expressar nossos sentimentos, nossas necessidades, nossos agradecimentos e nossos louvores ao Senhor. A oração também é uma forma de adoração, onde reconhecemos que Deus é soberano, sábio, bom e fiel. A Bíblia nos diz que Deus se agrada da oração dos seus filhos e que Ele nos ouve e nos responde conforme a sua vontade. Veja o que diz o Salmo 145, nos versículos de número 18 e 19. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Se sabemos que essa prática agrada a Deus, devemos agora fazer outra pergunta. Como devemos orar então? A Bíblia nos dá alguns princípios para uma oração eficaz. Vamos citar os 5 principais. Em primeiro lugar, devemos orar com fé, confiando que Deus é capaz de fazer tudo o que pedimos e muito mais. Jesus disse no Evangelho segundo, escreveu Marcos, no capítulo de número 11, versículo de número 24, a seguinte afirmativa: Por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então já anota aí, para orar e ter êxito precisamos crer. Em segundo lugar, devemos orar com humildade, reconhecendo que dependemos da graça de Deus. Não devemos orar como os fariseus, que se gabavam de suas obras e desprezavam os outros. Jesus contou uma parábola sobre essa atitude no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 9 ao 14, onde ele diz: A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então nada de se exaltar, ok? Em terceiro lugar, devemos orar com sinceridade, sem usar palavras vazias ou repetitivas, pois Deus conhece o nosso coração e sabe o que queremos dizer antes mesmo de falarmos. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, sobre a sinceridade que devemos ter, dizendo: Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Em quarto lugar, devemos orar com perseverança, sem desanimar ou desistir diante das dificuldades, ou por achar que nosso problema está demorando muito para ser solucionado. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus novamente nos encoraja no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e versículos de 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo:
Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então perseverar é importantíssimo. E em quinto lugar, devemos orar com gratidão, lembrando de tudo o que Deus já fez por nós, de todos os livramentos que Ele já nos deu, e de todas as suas bênçãos presentes em nossas vidas. A oração não deve ser somente para pedir, mas um momento para também agradecer. Paulo nos exorta em Filipenses 4, no versículo de número 6, dizendo assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, devemos orar agradecendo pelo que Ele já fez, mas também pelo que Ele ainda vai fazer, pois já acreditamos que será realizado tudo o que pedimos. E se fizermos a oração que agrada a Deus, quais serão os benefícios dessa prática para nós e para os que nos cercam? Tendo em mente que você já entendeu a importância de orar e como deve orar, agora te pergunto: quais são os benefícios dessa prática? A oração nos traz muitos benefícios espirituais, emocionais e até físicos. Vamos ver agora alguns deles comprovados pela ciência e pela Bíblia. A oração fortalece o lobo frontal do cérebro, que é responsável pelo sistema imunológico, pela memória e pela tomada de decisão. A oração pode diminuir os batimentos cardíacos, o ritmo da respiração, a pressão sanguínea e a velocidade das ondas cerebrais, trazendo um estado de relaxamento e paz. Em Filipenses 4, versículo de número 7, podemos confirmar essa tese científica. Diz assim este versículo: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração aumenta a produção de dopamina, um neurotransmissor que está relacionado ao prazer, à motivação e à recompensa. A oração pode reduzir os níveis de cortisol, um hormônio que está associado ao estresse, à ansiedade e à depressão. A oração melhora o humor, a autoestima, a confiança e a resiliência das pessoas, ajudando-as a enfrentar as dificuldades e as adversidades da vida. A oração estimula a empatia, a compaixão e o altruísmo nas pessoas, fazendo-as se preocupar mais com os outros e se envolver em ações sociais e caridosas. A oração concede a cura física de doenças como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias e renais, entre outras muitas doenças. No livro de Tiago podemos ver a confirmação sobre este fato, onde está escrito: Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ufa, quantos benefícios! E olha que este é um breve ensinamento do que as Sagradas Escrituras falam sobre a oração. Lá ainda existem inúmeros outros versículos que nos conduzem a manter nossas vidas abundantes e constantes na oração. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículos de número 17: Orai sem cessar. E o maior propósito de Deus a respeito da oração é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, devemos orar por todos, sem distinção, pois Deus não faz acepção de pessoas. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, entendemos claramente esse propósito. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, a oração é um poderoso instrumento que Deus nos deu para nos relacionarmos com Ele e com os nossos semelhantes. Agora mesmo te convido a orar ao Senhor
e colocar em prática o que aprendeu neste vídeo, para que sua vida seja transformada pelo poder da oração. Agora é a sua vez de compartilhar este conteúdo para que a oração possa mudar a vida de outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e deixe o seu like. Não perca nenhum de nossos vídeos. E lembre-se, não devemos negligenciar o privilégio e a responsabilidade que há na oração. Que você ore sem cessar, com fé, humildade, sinceridade, perseverança e gratidão. E veja o poder de Deus agindo em sua vida e na vida daqueles por quem você ora. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?